Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre a doutrina espírita, doutrina que nos ampara, nos auxilia, doutrina de consolação e amor, sempre alinhado com os ensinamentos do Evangelho do Cristo. E o nosso tema de hoje será Espíritas Instruí-vos. Retiramos, portanto, um trecho lá do capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual temos uma mensagem do Espírito da Verdade. E esse trecho, em que pese seja bem curto, tem muito que se falar sobre ele, pois ele trata de um tema de extrema importância para os estudos espíritas, que é o conhecimento. E então, iniciaremos com alguns questionamentos. Qual a importância do conhecimento para nós? O que o conhecimento pode influenciar em nossa evolução? E com esses questionamentos em mente, seguiremos a nossa conversa. Os bens materiais adquiridos, a exemplo da casa, do carro, das vestimentas, inclusive do nosso corpo, podem ser retirados de nós, sem que tenhamos até mesmo influenciado sobre isso, longe das nossas próprias forças. Isto porque os bens materiais são empréstimos de Deus que não nos acompanham na passagem para o verdadeiro mundo, o mundo espiritual. Por sua vez, o conhecimento é patrimônio que fica para sempre. O conhecimento é poder eterno, porque ninguém pode retirá-lo de nós. Ele fica com o Espírito. E para nos auxiliar nesse entendimento, no caminho para esse conhecimento, nos socorreremos do Livro dos Espíritos. Lá na parte terceira, onde fala das leis morais, especificamente da lei de sociedade. Lá na questão 769, Kardec busca uma resposta para a questão de se temos que viver em sociedade e se não podemos viver isolados. A resposta da espiritualidade superior é a seguinte: o homem tem que progredir. Insulado, ou seja, isolado, não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Em outras palavras, no isolamento, ele vive apenas no seu pequeno mundo e se enfraquece. Portanto, temos aqui que é necessário para a absorção do conhecimento que o homem viva em sociedade, que o homem tenha essa relação social. Pois é através dessa troca que encontramos progresso, dessa troca de experiências. E então, o indivíduo necessita do auxílio do mundo exterior para desenvolvimento do interior. Pois o conhecimento é essencial para o progresso do espírito. E aí então, nós nos socorreremos de outra lei moral que segue logo após a lei de sociedade que tratamos, e não por acaso. Como nada é por acaso na doutrina espírita. Estamos falando da lei do progresso. E vamos tratar então da questão 779, onde Allan Kardec questiona como pode progredir o espírito, por meio de que o espírito progride. E a resposta é divina. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Temos então aqui uma ligação direta da lei do progresso com a lei de sociedade. Pois sabemos que existem pessoas que sabem, que têm um conhecimento maior que outras sobre certos assuntos.
como também pessoas que conhecem assuntos que outras sequer conhecem. E é através dessa troca de aprendizado que nós evoluímos, lembrando que cada um tem algo a ensinar para o outro. E esse caminho do conhecimento, ele pode ser dividido em duas vias, guardando suas proporções. Temos a escola doutrinária e temos a escola da vida. Na escola doutrinária temos os professores, os alunos da doutrina, e na escola da vida os professores, os alunos da vida. Pela escola doutrinária nós podemos aprender através dos livros, como exemplo, e na escola da vida nós podemos aprender através da vivência. Kardec tinha o seu próprio método de estudo. E esse método envolvia tanto a escola doutrinária como a escola da vida, porque nos ensinava a estudar através dos livros, do conhecimento que a doutrina espírita nos passa. Mas também dizia que esse conhecimento, essa absorção, esse aprendizado deveria ser aplicado na prática, na vivência, pois ali também se aprende, ali também se evolui. E o método adotado por Kardec, ele diz algumas características desse aprendiz, desse estudante. O estudante que se preze a absorver um conhecimento, a aprender algo, ele deve estar dotado de seriedade com esse estudo. Ele deve ser perseverante, estudar continuamente, não estudar só por estudar. Ele deve também estar livre de preconceitos e prevenções, para que não faça um julgamento prévio, precário daquilo que ele não conhece. Por fim, não menos importante, esse estudante deve ter vontade de atingir um objetivo com esse estudo. E tratando especificamente da vontade, vamos analisar o ensinamento passado por Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, onde o professor espiritual vai nos falar acerca do funcionamento da nossa mente. E para isso, ele faz uma analogia muito interessante. Ele diz que a nossa mente é dividida em setores. Temos os setores. Dentre esses setores, o setor do desejo, onde estão as nossas aspirações, proposições. Temos o setor da imaginação, onde idealizamos. Temos o setor da inteligência, onde desbravamos a cultura, a educação. Temos o setor da memória, onde arquivamos as experiências, dentre outros setores. Trata-se de um escritório, mas para esses setores existe um gerente, que é mais um botão que, quando pressionado, faz todos os setores andar, faz todos os setores progredirem. E esse gerente se chama vontade. E aliado ao que o Kardec nos explica no seu método de estudo, a vontade ela deve estar acompanhada de um objetivo. Deve-se querer atingir algo no momento que se estuda, que se aprende alguma coisa. A vontade, portanto, é o botão para o caminho do conhecimento. O estudo da Bíblia também tem esses dois viés, a escola doutrinária, a escola da vida. E é verdade que dizem, inclusive para apresentar objeções ao Espiritismo, que existem coisas que não nos é dadas a conhecer e que não devemos
nos preocupar, nos aprofundar sobre elas, afastando, portanto, por completo a escola doutrinária. De fato, a escola da vida deve ser aplicada nos ensinamentos bíblicos, pois os ensinamentos de Jesus são exemplificados em nosso dia a dia, nos nossos atos. Aliás, Deus enviou Jesus vestido da nossa carne para servir como exemplo, pois se apenas tivesse enviado a Bíblia, poderia ter feito, tudo ficaria na teoria. Então sim, a vivência do texto evangélico ela é extremamente necessária. Mas se afastarmos por completo a escola doutrinária, o estudo metódico, o estudo da Bíblia, nós poderemos recair numa fascinação religiosa, numa fé irracional que pode gerar preconceitos, pode gerar conflitos religiosos, podem influenciar na nossa moral. Portanto, há de ser feito um estudo sério, um estudo perseverante, livre de preconceito e com vontade de atingir um objetivo. Esse estudo deve ser feito com a Bíblia. Se fazemos isso nas nossas faculdades, nos livros das nossas faculdades, que são relacionados a ela, se fazemos isso com livros de assuntos diversos, por que não fazer com um livro sagrado, que é de primordial importância para a humanidade? Nos remeteremos agora a outro ensinamento do professor espiritual Emmanuel, também no livro Pensamento e Vida, agora lá no capítulo 4, intitulado Instrução. Emmanuel vai nos dizer que quando estamos lendo um livro, nós entramos em comunicação telemental com o autor. Portanto, se estamos lendo Sócrates, estamos entrando em comunicação telemental com Sócrates. Se estamos lendo Paulo Coelho, estamos entrando em comunicação telemental com Paulo Coelho. Se estamos lendo sobre a doutrina espírita, em sua codificação, estamos entrando em contato telemental com a espiritualidade do bem. Portanto, ao lermos o texto bíblico, estamos entrando em comunicação telemental com Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o curador das almas. Nos atentemos para isso, vamos dar seriedade a esse estudo de tamanha importância para a nossa evolução. Cito também Descartes. René Descartes, um dos filósofos mais importantes da história, que também adotou um estudo metódico. Lá no Discurso do Método ele nos explica isso, para constituir verdades, para ter coisas novas como verdade. Descartes utilizava do seguinte método. Primeiro, admitia tudo como falso. Começava então a analisar do simples, dos princípios daquela coisa até o mais complexo, para poder então chegar à verdade. O que seria isso senão um estudo sério, metódico daquilo que se apresenta, do novo, do desconhecido? E com esse método, Descartes chegou a duas acepções verdadeiras. A primeira, a existência de Deus. A segunda, a imortalidade da alma. Que são duas coisas que, como ele mesmo disse, não podem ser objetadas. Não tem como se questionar. Mas Descartes também nos traz outro ensinamento. Porque podemos absorver esse conhecimento através da escola doutrinária, da escola da vida, mas
se não adotarmos um senso crítico nesse conhecimento que absorvemos, nada adiantará, pois não transformaremos esse conhecimento em sabedoria. E aí nos recorremos à famosa frase de Descartes: penso, logo existo. Tenho que adotar esse senso crítico nas coisas novas que aprendo, pois sem ele você não será detentor desse conhecimento, será apenas transmissor de informação, um papagaio que transmite uma informação que ouviu. Portanto, para que você passe a ser dono desse conhecimento, é necessário que você estude com afinco, com seriedade, com senso crítico. Pois aí, esse conhecimento se tornará sabedoria. Após passar por todas essas fases, após alcançarmos o conhecimento, transformá-los em sabedoria, devidamente instruídos, nós não podemos parar por aí. Devemos transformar essa instrução em prática. Devemos sair da teoria para o viver, que se complementam, que são essenciais juntamente para esse progresso que tanto estamos falando. E aí, nós vamos chegar no amor, pois a inteligência sem a bondade de nada adianta. A instrução sem amor nada alcançará. E aí, leremos então a sentença por completo, dita pelo Espírito da Verdade, ensinamento basilar da doutrina espírita. Ele nos diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, este é o segundo. Que Deus nos abençoe, que continuamos firmes na fé do Cristo. Que assim seja.